Olá, turminha do segundo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Nossa primeira aula de hoje, certo? Antes de iniciar o assunto, vamos fazer a correção da atividade que eu enviei para vocês ontem. Falamos sobre letras maiúsculas. Então, eu passei uma atividade que dizia assim: escreva o que se pede usando a letra maiúscula onde for necessário. Eu ainda disse várias vezes para que se prestasse atenção para não escrever letra maiúscula onde não é necessário. E pedi assim: na letra A, nome do seu pai e de sua mãe. Na letra B, nome de um material escolar. Na letra C, nome de um animal que você gosta. Na letra D, nome do país que você mora. E na letra E, nome de uma farmácia. Então vamos lá. Se na letra A você colocou o nome do seu pai e da sua mãe com a primeira letra maiúscula, você acertou. Se você não colocou letra maiúscula, então apaga e coloca aí a primeira letra do nome de pessoas precisa ser maiúscula. Na letra B, eu pedi o nome de um material escolar. Materiais escolares não precisa colocar letra maiúscula, a não ser que ele esteja no início de uma frase. Então, como não é uma frase, eu só pedi para que você escrevesse o nome de um material escolar. Então, esse material, esse nome, deve ser escrito com letra minúscula. Exemplo. Se você colocou aí borracha, esse B, ele tem que ser minúsculo, certo? Na letra C, eu pedi o nome de um animal que você gosta. Da mesma forma que o material deve ser escrito com letra minúscula. Se você colocou aí que gosta do cachorro, esse C, esse primeiro C aí de cachorro, precisa ser minúsculo. Beleza? Letra D, nome do país que você mora. Nós moramos no país chamado Brasil. Então, esse B aí de Brasil, ao contrário do outro B de borracha, esse B de Brasil, ele precisa ser maiúsculo. Preste atenção nisso. E o nome de uma farmácia. Como farmácia é um estabelecimento comercial, então o nome da farmácia tem que ser escrito com a primeira letra maiúscula, certo? Se todos acertaram, se acertou todas as questões, coloca um C ao lado, tira a foto e manda para mim no aplicativo, beleza? Trago para vocês uma revisão de todo o assunto que a gente deu de língua portuguesa desde que começaram as aulas, desde o dia 3, certo? Falamos sobre alfabeto, falamos sobre ordem alfabética, falamos sobre sílaba, separação e classificação de sílaba. E o nosso último assunto, o uso das letras maiúsculas, certo? Então vamos lá. Falando, revisando o alfabeto, né? Lembra que a gente teve uma aulinha? A nossa aula foi no dia 13, a primeira aula, tá? Sobre o alfabeto. Então, nessa aula, eu falei para vocês que o alfabeto é um conjunto de sinais gráficos conhecidos como letras que juntas podem formar uma série de palavras. A gente viu isso, né?
que o nosso alfabeto é composto por 26 letras, sendo 21 consoantes e 5 vogais. Dessas 21 consoantes, existem as letras K, Y e W, que são usadas para escrever nomes próprios e estrangeirismo. Nomes próprios e aquelas palavras americanizadas, certo? Tipo, Yakult, Waffle, beleza? O termo alfabeto vem do alfabeto grego, né? Vem das duas primeiras letras desse alfabeto grego, que é a alfa e a segunda letra é beta, que juntas formam o nome do nosso alfabeto. A gente sabe que o alfabeto ele é a junção de várias outras ideias sobre alfabeto que se tinha na época, né? Que é muito antiga, certo? Então, pegaram partes do alfabeto fenício e alguma ideia do alfabeto grego, juntou, formou o nosso alfabeto latino. Então, esse nosso alfabeto da língua portuguesa é escrito de forma ordenada e sequencial. Lembra que eu falei para vocês que o alfabeto ele precisa respeitar a ordem e a sequência em que é escrito? A gente não pode escrever aleatoriamente o nosso alfabeto. Eu não posso começar pela letra G e terminar com a letra B, de forma alguma. Eu preciso seguir aquela sequência que a gente já conhece, né? E esse alfabeto ele é usado em todos os países de língua portuguesa, que faz o uso da língua portuguesa, certo? Então, lembrando a nossa sequência, temos aí o alfabeto maiúsculo e o minúsculo. Eu preciso seguir essa sequência aí, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tanto maiúsculo como minúsculo precisa respeitar essa sequência, beleza? Aí falamos sobre sílabas. Sílabas, classificação das sílabas, né? Falamos sobre essa classificação. Então, na minha pesquisa, tinha dito a vocês que sílaba é um fonema ou grupo de fonemas, né? Aí, lembrando o que são fonemas. Fonemas são os sons que produzimos quando exprimimos pela voz nossos pensamentos e emoções. Isso que eu estou fazendo para vocês. Eu estou produzindo fonemas, certo? Então, sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. A base das sílabas da língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Sem vogais não há sílaba. Lembra sempre disso. Uma consoante sozinha, ela não é sílaba, tá? Ela não forma som. Então, é necessário uma ou duas consoantes, porém com uma sílaba, acompanhada de uma vogal, tá certo? Para poder formar uma sílaba. Eu coloquei para vocês o exemplo pipoca, né? No quadro. E quando eu falo pipoca, eu estou produzindo 3 fonemas, certo? Falamos também sobre separação das sílabas, né? Essa questão da separação, a gente tem que observar a quantidade
de sílabas, de fonemas que a gente consegue ouvir, certo? Cada vez que a gente abre a boca, é uma sílaba. Então, quando a gente pronuncia uma palavra que eu só abro a boca uma única vez, essa palavra, ela é monossílaba. Exemplo, pá, pá, entenderam? Então, essa palavra é uma palavra monossílaba. Quando eu pronuncio, quando eu abro a boca duas vezes para falar uma palavra, essa palavra tem duas sílabas. Então, ela é classificada como palavra dissílaba. Exemplo, bala, bala. Entenderam? Duas sílabas, palavra dissílaba. Quando eu pronuncio uma palavra e abro a boca três vezes para falar essa palavra tem três sílabas e essas três sílabas ela é classificada como trissílaba. Exemplo, cinema, 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 cinema. Beleza? Quando eu pronuncio uma palavra e abro a boca quatro ou mais vezes, essa palavra é classificada como polissílaba. Exemplo, literatura, literatura, literatura. Cinco vezes, polissílaba. Quatro, cinco, seis sílabas, vai ser sempre uma palavra polissílaba, certo? Temos aí, ó, separação de sílabas, temos dado, folha, lua. De acordo com o número de sílabas, as palavras são classificadas em monossílabas, uma só sílaba. Exemplo, flor, pão. Dissílabas, duas sílabas. Exemplo, pipa, bola. Trissílabas, três sílabas. Exemplo, pipoca, peteca. Ou polissílabas, quando essa palavra apresenta mais de três sílabas. Exemplo, bicicleta, borboleta. Bicicleta, borboleta. Então, separação de sílabas e classificação. Classificação são quatro tipos de classificação de acordo com o número de sílabas. E trouxe para vocês ontem esse assunto sobre o uso das letras maiúsculas. A gente viu que não é em qualquer lugar que eu posso escrever letra maiúscula, também não é em qualquer lugar que eu posso escrever letra minúscula. Tem que ser prestar atenção para seguir algumas regras da ortografia, né? E não cometer erros de escrita, tá certo? Só que é muito fácil mesmo lembrar. E esses assuntos que eu trouxe para vocês são aqueles assuntos que eu disse que vai seguir com a gente por muitos e muitos anos, né? Talvez para o resto da nossa vida. Sempre vamos estar escrevendo, sempre vamos precisar falar alguma coisa. E para isso a gente precisa ter atenção
quando for escrever, certo? Temos aí algumas regrinhas das letras maiúsculas e minúsculas. No caso da letra maiúscula inicial, ela é usada nos antróponos, que são antropônimos, que são nome de pessoas, né? Por isso que a gente fala que todo nome de pessoa é para ser escrito com a primeira letra inicial, né? A letra inicial maiúscula. Lembra que na atividade que fizemos ontem, e na correção que a gente fez agora, eu deixei clara essa questão. Se você escrever o nome do seu pai e da sua mãe com letra minúscula, então apaga e corrige. Porque nome de pessoas precisam ser escritos com letra inicial maiúscula, tá? Então, nome de pessoas reais ou fictícios, tá? Pode ser algum personagem de conto de fada. Precisa ser escrito com letra maiúscula. Eu vou escrever Cinderela. Preciso colocar esse C maiúsculo. Deu para entender? Aí tem Pedro Marques como exemplo. Branca de Neve. Tá aí, ó. O B maiúsculo. O N também maiúsculo. Dom Quixote e Netuno, certo? Todos escritos com a letra inicial maiúscula. Nos nomes próprios de lugares, certo? Mesmo que eu esteja inventando alguma coisa que não seja real, algum nome de algum lugar, eu preciso escrevê-lo com letra inicial maiúscula. Lisboa, Luanda, Atlântida, Brasil, Pernambuco, Olinda, Paulista, sempre deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Nos nomes que designam instituições, nomes de escola, nomes de bancos, nome de uma prefeitura, sempre escrito com letra inicial maiúscula. O exemplo aí é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, tá aí. Todas as letras iniciais maiúsculas. O I tá maiúsculo, o B, o G de geografia, o E de estatística, sempre maiúsculo. E nos nomes de festas e festividades. Natal, Páscoa, Dia de Finados, Dia de Todos os Santos, Independência do Brasil, Dia da Bandeira, sempre escritos com letras inicial maiúscula, beleza? Então, lembrando aí o nosso assunto, falamos hoje sobre, na nossa revisão, né? Fizemos a nossa correção, lembramos sílaba, né? O que é a sílaba. Falamos também sobre a separação das sílabas, né? Falamos sobre separação e classificação dessas sílabas. Né? Falamos sobre o alfabeto, que o alfabeto é um conjunto de sinais conhecido como letras, né? Que é o que a gente conhece como letras, que formam o nosso alfabeto. Essa questão da separação de sílabas, a gente tem que observar a quantidade de fonemas, né? Para poder classificá-los. Lembra que tem 4 classificações. A separação de sílabas. São monossílabas, quando tem apenas uma sílaba. Dissílaba, quando tem 2 sílabas. Trissílabas, quando possuem 3 sílabas. E polissílaba, quando tem mais de 4 ou mais de 4 sílabas, certo? De 4 em diante. Então, tem que prestar atenção nessa classificação. Quando eu pedir
Gente, classifica as palavras quanto ao número de sílabas. Já sabe o que é que vai colocar lá, né? Vai colocar se essa palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Beleza? Vou deixar uma atividade para vocês que deve ser realizada no caderno de língua portuguesa, no caderno de português de vocês. Como esse final de semana agora vai vir o feriado, né, de carnaval, estou deixando para vocês até uma atividade voltada para a data comemorativa, né? Tem aí o nosso cabeçalho, escola dinâmica, lembra de colocar a data, hoje, 12 de fevereiro, né, que é representado pelo número 2 de 2021, aluno ou aluna, coloca o teu nome e coloca lá se tua turma é manhã ou tarde. A nossa atividade é, para cada letra da palavra carnaval, escreva 2 palavras de sílabas. Então, tem aí a palavra carnaval com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, serão 2 palavras para cada letra dessa. Beleza? C, 2 palavras de sílaba com a letra C. Não pode, é que inicia com a letra C, tá? Não é que tem a letra C no meio da palavra, não. Tem que ser uma palavra, 2 palavras que iniciam com cada uma dessas letras. 2 palavras com a letra C, 2 palavras com a letra A, 2 palavras de sílabas com a letra R, 2 palavras com a letra N, 2 palavras com a letra A, 2 palavras com a letra V, novamente a letra A e, por último, a letra L, certo? Então, no caso, serão 6 palavras com a letra A, tá? Preste atenção. Pergunta aí a papai, a mamãe, tira dúvida. Caso não lembre mesmo, tá? Mas aí tenta fazer, tenta pensar aí na palavrinha. Se teve dúvida na escrita, pergunta para poder escrever, tá certo? Caso não lembre mesmo, aí pede ajuda, pede alguma ideia aí, né? De palavra, beleza? Então, terminamos nossa aula de língua portuguesa hoje, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, certo? Estou aguardando a atividade de vocês. Terminou? Tira foto, manda para mim lá no aplicativo, para eu corrigir. Então, um cheiro bem grande para vocês e até a nossa próxima aula.